Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre as empresas do setor de varejo. Pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações que eu quero repassar para vocês. Muita gente perguntando sobre a alta recente das ações, só Americanas, hoje a gente está na quarta-feira, já subiu mais de 40%. Essa semana, tudo bem que a gente teve o anúncio do Sérgio Real, que é um cara fantástico, foi um cara que revolucionou o Santander. Ele vai ser o novo CEO da empresa a partir de 2023. Ainda assim, não se justificaria uma alta tão forte. E vamos entender um pouco sobre o setor, qual é a nossa visão para longo prazo, para curto prazo. E, claro, falar um pouco das principais ações aqui. Quando a gente fala desse varejo ligado a e-commerce, esse varejo que vende utensílios domésticos, eletroeletrônicos, que é o caso principalmente de Americanas, Via e Magalu, e, claro, falar também sobre as concorrentes, aí, especialmente as estrangeiras. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E não esqueçam de, além do like, botar aqui nos comentários quais as ações que vocês queiram aí que nós comentemos nos próximos vídeos. Eu costumo dizer que a gente entende bem sobre do setor de varejo. É um setor que, quando a gente sabe dosar de maneira correta e sabe o tamanho da posição, ele acaba ajudando bastante no longo prazo nas nossas carteiras. Claro que varejo não cabe muito bem numa carteira de dividendos, por exemplo, mas em carteiras que buscam, pelo menos um pedaço delas, ter um foco de crescimento, é interessante sim ter o setor de varejo. Ele tem os seus riscos, tem suas peculiaridades, normalmente as margens são mais baixas. Em compensação, quando a gente encontra uma empresa que é líder, e uma empresa que tem essa possibilidade de continuar crescendo e não vai ser expulsa do mercado, a gente pode ganhar muito dinheiro com essas ações. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui, como sempre, o relatório de performance, que tem o desempenho das nossas carteiras, de todas as nossas estratégias, assim como os nossos contatos aqui na descrição. Eu dou como exemplo a própria carteira aqui, Thiago Prux, que ela tem hoje 5 ações desse segmento, vamos dizer assim, varejista ligado a e-commerce. E essas 5 ações, elas têm uma participação total de 7% na carteira. E muita gente diz assim, 7% é pouco. Não, para varejo é bastante. Até porque quando a gente pega uma perna de alta boa dessas ações, a carteira vai, esses 7%, eles podem multiplicar por 3, 4, 5 vezes. Então, automaticamente, as ações já vão ganhar participação na carteira. E, por outro lado, se o mercado cai, a carteira de longo prazo não sofre tanto, como é o caso aqui do meu portfólio. Mesmo tendo ações do segmento de e-commerce que caíram bastante, isso não atrasou a vida da carteira. E de outra forma, quando o mercado voltar a subir para essas ações, ele vai acabar ajudando na alta. Tanto que a carteira, se a gente pegar em 12 meses, aqui está com 20%, contra uma queda do Ibovespa. Esse ano está parecido ali com o Ibovespa. E no longo prazo ela ganha aqui com folga do Ibovespa, ganha com folga do S&P em reais, que é o IVVB, mais de 500% contra 185% do S&P em reais e 77% do Ibovespa. Eu lembro que as nossas carteiras de longo prazo, qualquer uma delas aí, elas têm com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar. Então a primeira coisa interessante para falar sobre o setor de varejo é isso. Dado o risco que é maior e a volatilidade das ações, é interessante sempre ter uma posição menor e uma posição mais diversificada. Até porque quando a gente olha o que vem acontecendo nos últimos anos aqui na América Latina, os players estão vindo cada vez mais, players diferentes. Shopee já é grande, o Alibaba, o AliExpress, a Amazon, o Mercado Livre, que apesar de ter a maior parte da receita dela aqui no Brasil, não é uma empresa brasileira, atua também em outros países. Então é importante que a gente tenha a ciência disso, principalmente em relação à questão da diversificação, e que é um mercado que pode mudar bastante. Isso aqui, pessoal, é a alta das ações só nesse mês de agosto, que semana que vem termina. Magalu subindo 74%, Via 41%, Americanas 32%. E apesar disso, depois quando a gente olhar os gráficos, a gente vai ver que está recém lá embaixo, porque elas caíram demais. Então essas altas aqui, elas também são equivalentes, minimamente ao que as ações caíram. Porque uma ação que cai 70%, 80%, 90%, para subir 30%, 40%, 50%, 70% é um tiro,
é bem rápido, tá? Então não se enganem achando que está caro agora, né? Porque não é dessa forma que a gente vai fazer a avaliação, especialmente pensando no longo prazo. Eu já comentei algumas vezes que para o longo prazo a gente prefere outras empresas, né? A gente pega a parte de sistemas, marketplace, né? A gente tem empresas mais interessantes do que as companhias brasileiras, né? Quando a gente pega a parte de varejo físico, Americanas, que é diferenciada nesse sentido, ela não tem esse varejão físico como tem Via e Magalu, que tira margem no longo prazo, tanto que as duas empresas estão brigando para aumentar as vendas online, né? Então a gente não acha interessante. E Americanas é diferente, tem questão de loja de conveniência, comprar hortifruti. É uma empresa diferente aqui nesse sentido, né? Ela tem mais vantagens, apesar de que a gente espera que o Real, né, assumindo a empresa, ele consiga organizar mais, né? Quem já foi numa loja americana já viu que o negócio, dependendo da loja, é meio bagunçado, então ele pode ajudar nesse processo de cortar mais custos, né? E com isso conseguir rentabilizar melhor a empresa, né? E a gente tem aqui Magazine Luiza, uma empresa bem mais estruturada, por exemplo, que Via, e Via tem a questão do endividamento, né? A gente já comentou algumas vezes que a empresa ela tem um endividamento pesado de curto prazo quando a gente compara com Magazine Luiza e com outras empresas do setor. E como a América Latina vai ser o lugar do mundo onde o e-commerce mais vai crescer em termos percentuais, é muito importante que a gente tenha dinheiro para investir, né? O que não é o caso hoje de Via, né? A gente vê as empresas lá fora, o próprio Mercado Livre fez, né, recentemente o Credit Suisse já colocou dinheiro na empresa, ela tem muita facilidade para pegar dinheiro, as empresas lá fora também, né? A própria Shopee, que é da Sea Limited, os caras estalam os dedos, né? Mesmo com a questão dos juros mais altos, eles conseguem levantar 1, 2, 3 bilhões de dólares, até porque são empresas que, tendo essa atuação fora do Brasil, elas estão mais próximas de mercados que elas têm mais facilidade para captação de recursos, né? Então essa é uma vantagem das empresas estrangeiras. E como elas têm estruturas mais leves, né, e hoje elas já sabem mais o caminho das pedras do que elas sabiam anteriormente, elas têm essa vantagem de conseguir um crescimento muito rápido, né? Tanto que Shopee aí já está há alguns meses como o aplicativo mais baixado. Se a gente falasse de Shopee há 5 anos, ninguém saberia o que é Shopee, né? A gente pega a estrutura da parte de logística, por exemplo, né? A Amazon já tem 12 centros de distribuição, né? A Mercado Livre já tem 10. Olha que o Mercado Livre está investindo, né? A parte de logística de Mercado Livre é fantástica, né? Então, quando a gente tem empresas como, por exemplo, Via, que está ainda adequando, readequando, ajustando uma série de coisas, a gente já tem as outras empresas aí que estão voando, tá? A gente tinha uma estimativa antes da pandemia que o e-commerce ele ia dar mais tempo para as empresas se ajustarem, né? E depois da pandemia isso mudou bastante, especialmente para esse varejo, né? E esse e-commerce de celular, televisão, onde as pessoas cada vez menos vão ir para as lojas para comprar, tá? Não, é cada vez menor. Até o próprio varejo de vestuário, que ele tem uma penetração mais baixa, mudou bastante a dinâmica aí depois da pandemia. E, né, e como vai crescer bastante a América Latina, Brasil, mesmo que a economia não cresça, o e-commerce vai crescer, esses concorrentes estrangeiros aí, eles estão com tudo no mercado, né? Isso, claro, acaba com o tempo, né, tirando o espaço dessas empresas aqui, tá? Então hoje, quando a gente olha da parte de marketplace também, né, Mercado Livre é 50% maior aí que Americanas. Depois, na terceira colocação da lista, a gente tem Magazine Luiza, depois Via, depois a Amazon. A Amazon já está na quinta colocação em termos de marketplace, já está na frente de Carrefour, já está na frente de Boticário, já está na frente de Grupo Pão de Açúcar. E essas empresas vão crescer mais, e a gente pega um caso de uma Amazon, né, pessoal? O que não falta para a empresa é dinheiro aí para investimento. Então, para o longo prazo, né, a gente entende que dessas aqui, o Magazine Luiza tem uma gestão diferenciada, né? Americanas sofre menos com a questão do varejo físico, porque o varejo físico dela é diferenciado também. E a gente pega, por exemplo, esse caso do Hortifruti, a gente achou fantástico a compra de Americanas, e Via está mais ali no meio, né? Ela tem marcas conhecidas, mas é uma empresa que, no nosso entendimento, sofre demais com essa questão de não ter possibilidade ou muita capacidade para investimento, tá?
A gente comentou também algumas vezes sobre a questão da possibilidade de venda de alguma empresa como Via, mas aí a gente não tem como hoje colocar isso no preço, né? Até porque a gente acha difícil essas empresas de fora comprar por causa da questão do varejo físico, né? Muita gente diz, mas Via tá barato, por que eles não vão lá e não compram Via? Porque o nosso entendimento não faz sentido, não é interesse dessas empresas, pelo menos não hoje, né, em absorver toda essa questão aqui do varejo físico e focar mais no e-commerce, tá? Então, para o longo prazo, como eu falei, a gente prefere principalmente as empresas estrangeiras que têm uma posição diferenciada e tem, inclusive no meu portfólio ali, empresas que nem atuam no Brasil, né? A gente tem países como Coreia do Sul, né? Alguns países na Ásia, né? Que tem empresas lá que dominam o mercado, né? O próprio mercado americano tem muitas possibilidades também. Então a gente prefere essas empresas para o longo prazo, apesar de acompanhar essas 3 companhias aqui, tá? Especialmente a gente gosta muito aqui de Americanas. Para o médio e curto prazo, né, pessoal, a situação é um pouco diferente, né? A gente tem primeiro essa questão que as ações caíram demais, né? Então é natural que o mercado exagere para cima, ele pode estar exagerando para baixo também ou ter exagerado para baixo, né? E quando vem aquele burburinho de compra ali, uma ação que caiu, como eu falei, 80%, 90%, pode dar uma disparada para cima. E além disso, a gente tem algumas questões importantes, né, no curto prazo, que mesmo que as empresas não tenham divulgado tão bons resultados assim, né, acabam ajudando, né, a parte dos auxílios, né, isso, alguma coisa vai respingar para essas companhias aqui, especialmente Via e Magalu, né, essa questão dos números de inflação também. A gente sabe que a inflação ela caiu basicamente por causa, né, do ICMS, né, energia, combustíveis, os alimentos subiram, por exemplo, mas quando a gente percebe a inflação mais baixa e preços de combustíveis ele acaba tendo esse efeito em cadeia, né, no curto prazo o consumidor ele tende a ficar mais otimista, né, com a situação econômica e tende a gastar mais também. E o final do ano, né, a gente já está aí quase em setembro, é um bom momento para compras, né? Tem Black Friday, tem Natal, né? Então esse cenário, nesse momento, com a inflação mais baixa, né, as pessoas escutando que tem deflação, enfim, costuma deixar as pessoas mais confiantes para consumir, e isso é importante também aqui para essas 3 empresas, né? Então, apesar de não termos, né, principalmente para Magalu e Via, uma avaliação tão positiva de longo prazo, né, pensando em médio e curto prazo, todos esses fatores, as ações caíram demais, a situação melhora aí no curto prazo, auxílios, né, acabam ajudando sim para essa valorização das ações, né? Tanto que quando a gente olha graficamente, né, aqui nós temos Amer, olha a alta de Amer aqui perto do que caiu, né? A ação ainda está com uma baixa de 83% em relação ao pico, né? O Magalu agora que está cruzando aqui o canal de baixa para cima, né? Ainda está com uma baixa de mais de 80% em relação ao pico, né? Agora que ela pode engrenar uma tendência de alta, né? E a própria Via, que a gente já comentou algumas semanas aí, em função do gráfico, né, que muita gente pede, ela está com uma baixa aqui em relação ao pico de julho do ano passado, ainda de 80%. Né? A Via que foi a que fez o rompimento antes aqui dessa tendência de baixa e hoje está em tendência de alta aí quando a gente olha para médio e curto prazo, né? Graficamente a que está mais bonita aqui é Via. Então sim, né, essas empresas aqui têm espaço para as ações subirem ainda mais, né, dado toda essa conjuntura aqui, que é o que tem ajudado as ações a subir no curto prazo, tá? Mas como eu falei, tem que ter cuidado, né? Tem que ter uma posição pequena, mesmo que seja graficamente, porque é um mercado muito volátil, né? Junto com construção civil, né? Talvez seja o mercado mais volátil da Bolsa, é esse varejo aqui. Tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês também esse cupom aqui que dá desconto de até 30% da nossa assinatura Full Trader. Nós temos as nossas estratégias de médio e curto prazo que vão estar aqui no relatório de performance e que a gente costuma fazer operações no setor varejista, como o rastreador de tendências aqui, por exemplo, que são operações aí que costumam de durar de 3 a 6 meses. Né? Vocês podem olhar os desempenhos aí, todos eles positivos das nossas estratégias, e essas estratégias de médio e curto prazo, com 10 minutos por dia, vocês conseguem tranquilamente acompanhar. E como eu falei, todos os nossos contatos aqui na descrição, né, e-mail e também o WhatsApp,
né? Deixem o áudio, deixem uma mensagem ali que com certeza o pessoal do atendimento vai tirar as dúvidas de vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!